Boa noite, muito boa noite. Vamos começar mais um Mulheres de Fé. Que você possa ir colocando o teu coração na presença de Deus. Hoje Ele quer não só falar ao nosso coração, mas nos dar novas realidades. Que quando a gente pode estar imerso nele, nós podemos acessar. Que nós possamos nos alegrar disso. Que o nosso coração possa estar aberto para receber tudo aquilo que Deus planejou para nós, tudo aquilo que Deus tem cuidado de nós, tudo aquilo que Deus tem liberado para nós. Essa é uma realidade incrível, da gente poder saber que tem muitas coisas que Deus já fez por nós. Tem muitas coisas que Deus, ele já tem para nós. E talvez a gente não usufrua, porque a gente ainda não tem consciência de tudo aquilo que Deus já nos trouxe. É como você ser herdeiro de algo grande, mas você nunca ter consciência disso. Talvez você nunca usufrua de tudo aquilo que você poderia. Nós estamos aqui olhando para os frutos do Espírito e todos aqueles que estão imersos em Deus precisam conhecer esses frutos, a gente aprender a como manifestá-los, porque é preciso ser intencional. É preciso a gente escolher a forma como a gente vai colocar e frutificar tudo isso que está em nós, em estado de potência. Como a gente pode olhar para nós e também se corrigir, corrigir a rota, e entender, talvez a gente tenha se alimentado mal, a gente tenha se alimentado de outras fontes, que a gente possa entender como Deus, ele tem tocado cada um de nós e quando ele pede que a gente frutifique, que a gente possa olhar para ele e falar assim, Deus, eu quero, me dê a mão e vamos lá, que eu possa levar esse fruto, que eu possa ter esse realizar do Espírito Santo não só para mim, mas para oferecer a todos que foram confiados a mim, porque um fruto não é só para a árvore, um fruto é para todos aqueles que podem desfrutar, todos aqueles, a gente até usa essa palavra, né, para aproveitamento, para experiência, todos aqueles que estão ao redor, todos aqueles que podem ser cuidados, todos aqueles que podem saborear isso. E essa é uma palavra importante, porque muitas vezes a gente entende coisas. E isso é algo que eu senti no meu coração hoje, quando eu estava aqui preparando a nossa conversa de hoje, eu estava aqui na presença de Deus, colocando sobre esse fruto que a gente vai falar hoje, que é a paz. Que parece que a gente sabe tanto de paz, mas quando a gente vai olhar, parece que propositalmente esses lugares, esses conceitos ficam abstratos, que todos nós conhecemos, almejamos, mas não levamos a sério. Quando a gente fala sobre amor, a gente fala, uau, eu quero o amor. Quando a gente fala sobre alegria, a gente fala, nossa, alegria, eu quero viver essa alegria. Quando a gente fala de paz, você pode falar, é tudo que eu mais quero, uma paz no meu coração. Mas quando a gente pode olhar para tudo isso, muitas vezes a gente não consegue viver essa experiência. E por que a gente não consegue viver essa experiência? Muito provavelmente porque a gente acha que conhece essa experiência. Talvez a gente já ouviu muito falar de paz, talvez você até já experimentou isso, mas a gente não levou a sério. Presta atenção, a maior parte das coisas que eu e você buscamos, propositalmente nós somos tão distraídos que a gente não para entender porque de fato eu quero isso. Como eu faço para conseguir isso? Eu falo isso várias vezes, né? As pesquisas dizem que a razão número um da gente não atingir aquilo que a gente quer é a gente não saber ao certo o que a gente quer. Então, muitas vezes a gente não vai alcançar porque a gente não entendeu ao certo o que a gente quer. A gente não focou ali com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. E quando a gente faz essa experiência, as coisas ficam longe, parece que ficam longe. Quando a gente não leva a sério
Aquilo que você mais deseja pode nunca ser seu. O Roland Barthes, ele fala que há dois tipos de saberes, né? O Roland Barthes é um linguista, e ele fala que há dois tipos de saberes, o saber dos olhos e o saber da boca. E ele fala que o saber dos olhos nós precisamos nos afastar para ver. É aquele conhecimento que você precisa olhar de longe, o conhecimento do cientista. Você precisa afastar para ler aquilo que está ali. Mas ele também vai dizer que o conhecimento da boca é aquele que você precisa saborear. É aquele que você precisa experimentar, onde não há distinção. Inclusive, a palavra saber vem de sapere, que quer dizer saborear. Talvez por isso a gente olhe tantos conceitos de coisas. E talvez a gente tenha tão pouco essas coisas dentro de nós, talvez a gente leve tão pouco a sério, porque elas ficam abstratas do lado de fora, nós somos conhecedores disso, mas pouco experimentadores, praticantes. Porque, de fato, a gente fica só com esse saber dos olhos, falando, aquele fulano não tem paz, eu não tenho paz no meu coração. A gente classifica, rotula, mas a gente não sabe muito bem como experimentar isso, como viver isso. É isso que eu venho te convidar nessa noite, é isso que eu venho te convidar a, em cada passo desse que nós estamos falando sobre o fruto do Espírito, que você tenha um verdadeiro saber de sapere, de saborear, de experimentar, de degustar, de tal maneira a presença de Deus na sua vida, que você possa multiplicar isso. E que você possa, inclusive, ter consciência disso. Porque aquele que experimenta, aquele que sabe o sabor, ele sabe reconhecer. Ele sabe reconhecer. Ele sabe como multiplicar. A gente falou muito sobre ser aperfeiçoado, né? E eu chamei a atenção que dentro da palavra aperfeiçoado vem a palavra feição, que é você ter mais aquela feição. Quando a gente está falando sobre os frutos do Espírito, a gente está falando sobre a gente manifestar as feições de Deus. A gente manifestar as partes do caráter de Deus. Hoje a gente vai falar da paz, e Deus se autodenomina como Deus da paz. Como a gente pode olhar para esse caráter de Deus e a gente experimentar com o sabor, inclusive trazer mais desse sabor para um mundo onde a gente está falando de um mundo que está bagunçado, de um mundo que está confuso, de um mundo que está em pânico, de um Brasil que é o primeiro lugar em ansiedade, de um mundo que talvez busque tanto a plenitude, a paz, mas só consegue viver guerras, cancelamentos, julgamentos, conflitos, que estão talvez enterrados. A gente tem evitado conflitos cada vez mais fechados nas nossas casas, cada vez fechados nas nossas redes, em pessoas iguais às nossas. Não é sobre essa paz que Deus está falando. E sabe, Deus, Ele quer trazer uma paz diferente ao teu coração. Eu não sei faz quanto tempo que o seu coração está adormecido ou está de fato em paz. Eu não sei faz quanto tempo que você desligou botões dentro de você para não sentir, ou está de fato pleno, vivendo aquilo que Deus tem para você. Eu não sei o quanto o teu coração hoje está angustiado. Eu não sei. Eu sei que o oposto de paz, ele vem trazer exatamente isso, angústia, aflição, ansiedade. Quantas vezes nós estamos nesse lugar de angústia, de aflição, de ansiedade, de preocupação, de inquietação, de intranquilidade, de perturbação, de medo? Quantos de nós estamos neste lugar? Quantos de nós temos nos manifestados ou muito fechados ou barulhentos? Como a gente tem? Como é que está o seu coração hoje? Eu queria te dizer que o próprio Espírito de Deus veio te trazer uma paz sobrenatural.
Eu quero te dizer que o próprio Espírito de Deus cuidou deste momento, para que eu e você pudéssemos colocar todo o nosso medo, toda a nossa aflição, tudo aquilo que tem nos impedido de estar inteiramente conectados com Ele e nos tornarmos pacificadores. Que você possa, nesse louvor, colocar o teu coração e dizer: Deus, quero descansar em você. Eu não quero estar no controle, eu não quero estar julgando todas as coisas. Eu não quero mais essa angústia. Eu não quero mais essa angústia, eu não quero mais esse coração que vive oscilando. Eu não quero mais esse peso dessa mágoa que fica voltando, essa memória difícil. Eu não quero mais essa agonia, esse desassossego que me toma no meio do dia, no meio da noite. Eu não quero mais esse medo. Eu não quero mais essas vivências de pânico. Isso não é mais meu. Começa a entregar para Ele. Porque Ele veio para te entregar uma paz que excede todo entendimento. Não é sobre Ele mudar as circunstâncias. É sobre... E não é sobre Ele fazer o que você quer nas circunstâncias. É sobre saber que tem um Deus acima de toda a circunstância. Acima de todas as circunstâncias. Muitas vezes na palavra as pessoas estão aflitas. Muitas vezes na palavra as pessoas elas estão com o coração apertado, angustiado. Muitas vezes a gente chama a Deus, a gente grita a Deus nessa hora. E Ele vem. Não é que Ele não vem, Ele vem. Ele acalma as tempestades, sim. Mas Ele não quer vir só acalmar as tempestades do lado de fora. Porque eu tenho uma notícia, essas tempestades, elas cada hora vão aparecer em um lugar. Faz parte de estar vivo, tem tempestade. Ele quer que você não seja mais moldado pelo barulho ou pelo silêncio da tempestade, mas por saber quem está com você no barco, e mais do que isso, por estar tão ligado nele. Está tão ligado nele que você pode viver uma outra paz. Jesus dormia no barco no meio da tempestade e os apóstolos acharam um absurdo, como se ele não se importasse. Talvez você olhe e fale: Deus, você não está se importando. E Deus, Ele só quer te ensinar esse estado de paz. De saber quem cuida de todas as coisas. De saber que não são as circunstâncias que vão te abater ou te levantar. De saber quem é a tua provisão. De saber quem é o teu cuidado. Onde nós temos colocado tudo isso? Por que nós duvidamos tanto? Onde você tem colocado o teu coração? Onde eu tenho colocado o meu coração? Que não nele. E eu me chamo a atenção hoje, essa palavra é primeiro para mim, para dizer: ei, Fernanda, onde você tem colocado a tua paz? Onde você tem colocado o controle das coisas? Onde você tem colocado o teu sossego? Onde você tem colocado o teu coração? Ou a gente está oscilando conforme o que a gente está olhando para o lado de fora? E o nosso coração, ora está bem, ora já está acelerado. Cada notícia vem e nos desestabiliza, cada palavra vem e nos desestabiliza. Cada memória, cada pensamento que vem, de repente, a gente já é outro. Onde nós temos colocado o nosso coração. Então, que nesta canção, que todos nós conhecemos, essa é uma canção que eu escuto tanto, tanto, tanto. Eu acho ela tão gostosa, porque ela está dizendo sobre onde é o seu descanso. Ela está dizendo sobre onde você tem descansado a sua mente, onde você tem descansado a sua preocupação. O descanso é quando a gente pode confiar, quando a gente não precisa mais estar no controle, quando a gente não precisa mais
se desesperar porque a gente não está no controle, mas porque a gente conhece o caráter de Deus que está no controle. Que nessa quarta-feira que você está aí cansado, talvez sobrecarregado, talvez angustiado, que você também possa viver um entregar de estar no colo de Deus, nos braços de Deus. Que você possa descansar confiando que Ele sabe, que Ele está cuidando, que Ele vai fazer todas as coisas, todas as coisas. Que você saiba que Ele está ali, que você saiba da presença dEle, que você não duvide do quanto Ele cuida de você, mas que você possa usufruir de tudo aquilo que Deus tem para você, tudo aquilo que Deus tem para você, que você possa olhar para tudo isso, que você possa escutar o próprio Deus falando, né? A palavra traz em Filipenses, não andem ansiosos por coisa alguma. Você consegue ouvir isso? Não ande ansioso por coisa alguma. Pode ser uma coisa pequena ou grande. Não ande ansiosa por coisa alguma. Se não tivesse all inclusive nessa frase, ele ia falar menos nessas coisas, entende? Deus não é homem para mentir. Ele está falando, não ande ansioso por coisa alguma, mas em tudo. Em tudo. E na teologia, tudo significa tudo. Pela oração e súplica e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A paz, ela não é automática. A paz, ela é intencional. E olha o que ele está dizendo, eu não sei o que você carrega no teu coração, mas ele está falando, sabe essas coisas que têm angustiado o teu coração e a sua mente? Em tudo, pela oração, pela súplica e pela ação de graças. Esse é o seu momento. Esse é o meu momento. Onde nós vamos pedir, nós vamos suplicar, nós vamos dar graças. Apresentem todos os seus pedidos a Deus. Apresentem. Por que você fala para todo mundo de algo que você está com medo e ainda não falou para Deus? Por que você está falando para todo mundo uma coisa que você está preocupado e você ainda não falou para quem pode resolver? Por que você tem falado de coisas que têm te angustiado em pessoas, fomentando discórdia, quando você não falou para aquele que pode tocar o coração? Quando a gente pode apresentar isso para Deus e a gente sabe que Ele vai cuidar, a paz toma lugar de toda essa inquietação. E mais do que isso, Ele vai guardar a tua mente, o teu coração. A paz de Deus vai ser aquela sentinela que não vai permitir que esses pensamentos mais entrem na tua cabeça. Que o teu coração fique ali apertado, angustiado, porque há paz. Que excede todo entendimento, por mais que você não entenda, por mais que ainda esteja a tempestade, se você entregou para Ele, se Ele está no teu barco, vai guardar o teu coração e a tua mente em Cristo Jesus. Que você não perca tempo, que esse seja um momento em que você possa se colocar diante de Deus, que você possa ficar nos braços dele e apresente todas as suas orações, todas as suas súplicas. Comece a agradecer por coisas que ele já vai fazer, por coisas que ele está fazendo. Comece a entregar os seus pensamentos, o seu coração. E a paz de Deus vai te guardar. Viva agora, agora, agora a entrega nos braços de Deus. Não se distraia, esse é o momento de você falar com Ele. Tudo aquilo que tem te causado ansiedade, Ele está te falando, Ele está trazendo agora, vem, entrega para mim, eu estou aqui. Vem ficar no meu colo de pé. Sinta a segurança de novo de ter um pai que é por você. Você não precisa carregar sozinho. Estou nos braços daquele que nunca me deixou. Obrigada por isso, Deus.
Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Sempre, Deus, sempre. Mesmo que eu não E veja, seu passar mesmo que eu esteja no vale, mesmo que a tempestade quase vire o meu barco, acharei conforto existe um em lugar, existe um teu lugar. amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é meu descanso. Passa, Espírito, Em teus braços dá-nos é descanso, meu dá-nos descanso. descanso. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Segura Começa a se sentir seguro de seguro novo. estou Não é nos braços na sua segurança, é nos daquele que braços nunca dele. me deixou. Ele nunca te deixou, sabe disso? Mesmo que você Perfeito, quis aguentar com as suas próprias pernas, ele estava lá. seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E seu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Descansa Em agora. teus braços Solta as mochilas. é meu Solta. descanso. Mochilas de Em mágoa. teus braços Mochilas de é pré-ocupação. descanso, Abba. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Sinta esse descanso. Em teus braços é meu. Tem um lugar Em teus braços onde nós é podemos nos refazer. meu abrigo. Em Onde é o teus teu abrigo? braços é meu. Nos braços do Pai. Em teus braços é meu descanso. Eu recaio em tua graça. Talvez você possa se perguntar, mas eu Recaio em tua graça. não mereço esse descanso. Ele não vai me ouvir, eu não tenho sido um bom menino, uma boa menina. Eu acho que essa tempestade é porque eu virei as costas para Deus. Deus não funciona assim. É pela graça dele, não é pelo que você está fazendo. Graça é favor imerecido. Volta pro coração dele. Volta. Ela é mais que o bastante. A graça nos basta. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar, Senhor. acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Você sabe quem te guarda? Então conta isso para tua alma, conta isso para o teu coração, conta isso para tua mente, conta isso para o teu problema. Conta isso, você sabe quem te guarda. Se Deus é por nós, quem será contra nós?
Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Ei, pedir, suplicar. E a paz que excede todo entendimento guardará o seu coração e a sua mente. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Oh, Senhor, não tem outro lugar. Não tem outro lugar. Só tu tem palavras de vida eterna. Em teus braços é meu descanso. Só aqueles que estão cansados. Entra no colo do Pai agora. Entra no colo do Pai. Que a gente possa agradecer, porque é exatamente isso que Ele quer nos dar, um descanso, uma forma nova da gente poder estar na presença dEle, uma forma nova da gente poder desfrutar de uma vida plena, de uma vida plena. A gente poder ter essa inteireza com a gente, com Deus e com o outro. Sabe, o contrário de paz. O contrário de paz, ela começa em nós. Que é todas essas palavras que eu trouxe. Ansiedade, angústia, desassossego, intranquilidade, pânico, medo, ansiedade, inquietação, perturbação. Ela começa nesse estado dentro de nós. Na maior parte do tempo, talvez, a gente está em conflito com a gente. Quantas vezes no dia você se sente ansioso? Quantas vezes no dia você está inquieto? Quantas vezes no dia você está preocupado? Nós somos seres que muitas vezes estamos em conflitos com a gente mesmo. Uma parte nossa acha que a gente deve viver uma coisa, outra parte outra. Muitas vezes a gente está com um desassossego interno. A gente está vivendo dentro de nós algumas mágoas, alguns alvoroços. E isso começa no nosso sentimento, isso começa no nosso coração e vai para o nosso comportamento. E aí a gente fica agitado, a gente fica barulhento, a gente fica alvoroçado, a gente não sabe o que fazer, para onde ir, você se sente perdido. Você se sente em estado de confusão. A palavra confusão quer dizer tudo fusionado, tudo junto. Você não consegue enxergar, você não tem clareza. E aí a gente começa a reproduzir isso para o lado de fora, não só nesses nossos comportamentos. E aí quando a gente vai para o macro, a gente começa a estabelecer conflitos, uma coisa que o outro fala, você já se opõe, ou aquilo começa a machucar em você, você parece que está o tempo inteiro pronto para um combate. A gente vive daí em cabos de guerra, de discórdia, de desavença, de desentendimento. E aí a gente vai ficando pessoas irritadas ou mais fechadas, pessoas em estado de alerta. Quantas vezes nós sentimos dores nos ombros? Quantas vezes a gente sente uma palpitação porque o nosso corpo começa a responder a essas vivências? E aí a gente vai estabelecendo conflitos, julgamentos. Hoje, quando a gente fala dessa política do cancelamento, né, que as redes sociais começaram, de você cancelar uma pessoa, de você quase como matá-la socialmente, porque ela falou algo que o outro não concordou. E aí, nessa hora, a gente levanta a bandeira da justiça e a gente fala, não, mas ele não merece, mas aquele é um pecador, oh, que horror. E aí a gente começa a julgar as pessoas pelos jornais, julgar as pessoas pela fala delas, se colocando num lugar de arrogância, de superioridade. Quantas vezes a gente vai para esse lugar facilmente, até porque somos conhecedores da palavra, até porque a gente sente que não, eu estou em outro caminho, mas aquele, ó, que horror, olha o que ele faz, olha como ele fala. E ao invés da gente abençoar essa pessoa, ao invés da gente estar intercedendo por ela, porque talvez ela não está enxergando o caminho dela, a gente está apontando o dedo. A gente está lá contando para o outro
Ou a gente está lá pedindo justiça divina. Quantas vezes a gente faz isso? Quantas vezes? Quantas vezes a gente está nesse lugar, né? Quantas vezes a gente está nesse lugar de julgamento, de apontar o dedo? Quantas vezes a gente está ali olhando para tudo aquilo e talvez, ao invés da gente se posicionar como pacificadores, a gente está ali, né? Levantando a nossa mão, pedindo talvez muito mais para Deus fazer alguma coisa do que e a gente fica esperando alguma justiça, alguma coisa que possa ferrar o outro, né? Tinha aquele meme do stand-up que era uma freira que falava, eu vou rezar por ele. Ah, tem um monte de gente que você quer rezar por ele, né? Para que a justiça de Deus caia ali, mas Jesus ele vem ensinar tantas coisas diferentes, assim como os apóstolos uma vez falaram assim para Jesus, Jesus, manda fogo do céu para esse povo, manda fogo do céu. Eles sabiam do poder de Deus. E aí eles falaram, manda fogo do céu. Tem hora que você quer mandar fogo do céu para uma porção de gente. E a gente tem uma facilidade de falar isso, né? Manda fogo do céu, bota fogo em tudo quanto é lugar. Bota fogo em governantes, bota fogo em fulana. Manda fogo do céu, Deus. Já que não tem dilúvio, mas manda fogo do céu. Os próprios apóstolos que viviam ali perto de Jesus, uma hora chamaram Jesus e falaram, Jesus, manda fogo do céu. Mas porque eles ainda estavam numa lei antiga, eles ainda estavam vivendo sob o jugo da lei, não sobre a graça. Eles ainda estavam olhando para o mérito das coisas e não pelo amor de Deus. E a resposta de Jesus é incrível. Ele fala: mas vocês se esqueceram de que espírito sois. Mas vocês se esqueceram de espíritos. Que espírito vocês são? Eu não vim aqui para condenar almas. Eu não vim aqui para prejudicar essas almas. Eu vim para salvá-las. Eu vim para salvá-las. A gente tem uma facilidade tremenda em apontar dedo para pessoas que cometeram crimes e coisas que na nossa justiça humana, no nosso entendimento, mereciam fogo do céu. Aquele fogo que... raio. Quantas pessoas você queria que caísse um raio na cabeça? Seja sincero no seu coração, como aqueles apóstolos foram, para que Deus também possa te corrigir de tal maneira que você comece a ter a afeição dele. Quantas coisas eu já fui chamada a atenção por Deus e por isso eu entendi que era diferente então. Quando Deus pode chamar e falar, ei, você esqueceu qual é a tua origem? Você tem feito oração para que pessoas que talvez você julgue horríveis se salvem? Você tem intercedido por elas? Você tem pedido pelos teus inimigos? Você tem intercedido pelos teus governantes? Você tem pedido por pessoas que talvez te roubaram? Você tem intercedido por elas? Para que Deus mude o coração delas? Uma vez, Einstein escreveu uma carta para Freud e disse assim, ele estava muito assustado com a guerra e ele disse, Freud, quando você acha que não teremos mais guerras? E Freud respondeu assim, enquanto os homens estiverem guerra no coração deles, as guerras do lado de fora acontecerão. Salomão, antes de Freud, já dizia, né? Salomão dizia, um homem que começa uma contenda é como alguém que abriu uma represa. É como alguém que abriu uma represa. Aos poucos ela vai tomando tudo e a hora que você vê, já acontece uma catástrofe, um desastre. Quando a gente vai alimentando essas coisas dentro de nós, quantos desastres a gente vai acontecendo
A começar pelos conflitos do nosso coração, aquilo que a gente tem semeado no nosso coração. Se você tem semeado palavras de mágoa, de julgamento, como você quer ser alguém que frutifique paz, ou um pacificador, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Há 400 referências sobre paz na Bíblia, você acha que isso é um fruto importante ou não? Há 400 referências sobre paz, e eu só posso pensar que isso acontece por dois motivos. Primeiro, como a gente precisa de paz. Primeiro, como essa é uma coisa que talvez a gente tenha tanta dificuldade de viver, senão Deus não precisaria falar tanto. Como a gente tem dificuldade de viver porque estamos em conflito, porque ficamos sempre confusos, porque temos dificuldade de estar em harmonia, porque nos desequilibramos, porque nos perdemos de nós mesmos com tanta facilidade, vamos reproduzir isso do lado de fora. Quando a gente está em conflito com a gente vai reverberar isso do lado de fora. Se você está inseguro com você, você já vai olhar para o outro dessa maneira, você já vai ter comportamentos, entende? Então, quando a gente pode olhar para nós e saber que Deus ele tem tanto cuidado que ele falou 400 vezes sobre isso, mais de 400 referências. Mais de 400 referências. Mas que o próprio Deus da paz, ele vai nos dar, então, 3 maneiras importantes da gente poder viver a paz como um fruto do Espírito. E vamos lembrar que é graça. A primeira coisa, o homem, quando tá lá em Gênesis, ele tinha um estado de paz, de plenitude, porque ele estava totalmente conectado com o Criador. Ele conseguia enxergar as coisas que o Criador enxergava. Ele conseguia olhar como o Criador via. Ele tinha uma ligação tão íntima que eles sentavam para conversar todos os dias no jardim. Era uma tranquilidade de alma. Mas quando o próprio Deus, ele fala, não come da árvore do conhecimento do bem e do mal, não é do conhecimento como às vezes a gente é levado a pensar enganosamente, como se Deus quisesse que a gente não tivesse nenhum conhecimento, não, ele está falando da árvore do conhecimento do bem e do mal, que é a árvore do julgamento. Quando a gente entrou na seara do julgamento, quando a gente estabelece essa arrogância, a gente se desconecta de Deus. Nesse momento, porque a gente quer ter uma arrogância tamanha, a gente quer assumir mochilas para não precisar de Deus, então a arrogância nos tira da paz, o julgamento nos tira da paz. Quando a gente tem uma desobediência a Deus, isso nos tira da paz. E olha como vai acontecendo, a primeira coisa que acontece quando eles desobedecem Deus, quando eles vivenciam aquele julgamento, eles começam a se auto-julgar. Quantas coisas talvez você tenha sido duro com você? E auto-julgamento é muito diferente de autoconsciência, porque o julgamento ele só vem para te diminuir. Agora, quando você tem autoconsciência, você pode melhorar, você pode consertar, você pode colocar aquilo diante de Deus, como a gente acabou de fazer. E naquele momento, então, eles se escondem. Porque é essa a nossa reação de quando a gente perde a paz. Uma das coisas que, quando a gente não tem paz, quando a gente está vivendo em mentiras, quando a gente está num conflito interno, a gente quer esconder. A gente quer se esconder da gente mesmo, a gente vai se perdendo da gente mesmo, por isso a gente já não tem clareza nas nossas decisões, por isso a gente já não se sente bem naquilo que a gente faz. Por isso que a gente começa a ter um monte de distrações. Por isso que a gente tem dificuldade de ficar com a gente mesmo. Porque nosso primeiro papel é se esconder. Depois é culpar alguém. A gente quer se livrar disso. E aí você começa a culpar, mas porque é a minha história, mas porque é meu pai, mas porque é meu chefe, mas porque é meu marido. Você começa a achar o defeito em alguém, já que aquilo está tão angustiante. A gente começa a olhar para os defeitos, isso vai aumentando a nossa ira, e isso vai nos deixando, ao invés de aliviados, ainda mais tensos. Percebem?
E aí a gente fica expulso dessa vivência de paraíso. A gente fica com essa sensação de ter que dar conta de tudo, de ter que fazer tudo, de solidão, de ter que se sustentar com o suor do nosso trabalho apenas, sem poder contar com Deus. Mas quando Jesus veio, ele traz um novo conceito para nós. Quando ele inaugura aqui na terra, os anjos cantam. Os anjos, eles vêm e eles começam a cantar paz na terra entre os homens. Por ele, amados, é esse a entrada de Jesus na terra. A primeira entrada dele fala sobre paz. Por quê? Porque nós precisamos nos religar o nosso coração a Deus. A gente precisa religar o nosso coração ao coração de Deus. Então, a primeira coisa que a gente precisa para ter paz é estar com o nosso coração ligado ao coração de Deus. Quando o nosso coração estiver ligado ao coração de Deus, a gente vai sentir paz. Quando que eu sei que algo é da vontade de Deus? Quando eu sinto paz. Não é quando eu sinto satisfação, porque as coisas estão do jeito que eu quero. Não, é quando eu sinto paz, porque Ele está no comando. Paz, porque eu estou na vontade dEle. Paz, porque as coisas vão fluir conforme o que Ele pensou. Então, a primeira coisa que eu preciso é estar conectado ao coração de Deus. Por isso, muitas vezes, quando eu estou em conflito, quando as coisas parecem que não estão acontecendo da forma como eu queria, eu falo, Deus, um de nós dois está com problema. Ou você coloca no meu coração a tua vontade, ou você coloca no seu a sua vontade, porque quando nós estamos desconcertados, eu fico aqui em conflito. Ou eu vou segredar para vocês que a maior parte Deus ganha. E Ele coloca no meu coração a vontade dele. Mas aí a gente já está em uníssono, em um som só. Isso também vai acontecer, né? Eu lembro que eu fui num casamento e que ali o celebrante ele dizia, olha, não tem o segredo. O segredo é vocês estarem de comum acordo. A própria oração, a própria palavra diz, quando vocês estão de comum acordo, tudo aquilo que vocês pedirem vai ser concedido. Comum acordo não é a gente só sonhar junto. Não. Comum acordo não é um fazer o que o outro quer. Não. É a gente estar, eu e o outro conectados na vontade de Deus. Muitas vezes tem coisas que eu quero discutir com meu marido, com meus pais, com meus irmãos, e que eu percebo que nós estamos em desarranjo, mas primeiro eu vou para o meu quarto de guerra, para que Deus possa colocar os mesmos sonhos no coração dos dois, para que Deus possa colocar a mesma vontade no coração dos dois, senão é cabo de guerra. E aí a gente vai viver conflitos e a gente vai viver tudo isso. Então, a nossa primeira vivência precisa estar conectado com o coração de Deus. A nossa segunda vivência é a gente poder, então, parar de fugir da gente, parar de se esconder. Parar de se esconder e a gente poder estar com a gente. E paz não é a gente varrer o problema. Tem um monte de gente que entende que ter paz é não ter problema, não ter conflito. E aí, isso não tem nada a ver com paz, isso tem a ver com vida zumbi, desligamento. Isso não é paz. A paz é quando eu posso submeter meus problemas para Deus, eu posso resolver meus problemas. Eu posso olhar para aquilo e ver que formas eu vou melhorar, o que eu vou fazer com isso. Então, a paz, ela é um ato de responsabilidade, inclusive, e responsabilidade significa habilidade de resposta, e não de esconderijo, e não de fuga. Então, a primeira coisa que eu preciso é olhar para isso e falar como eu posso estar inteira. Gandhi fala que felicidade é quando aquilo que você pensa, sente, faz está em consonância. Aquilo que você pensa, sente e faz. Quantas vezes a gente está em desarranjo? Mas se eu estou conectado com Deus, se meu coração está conectado com Deus, a própria palavra falou que Ele vai proteger a tua mente e o teu coração, então a sua ação, você também vai começar a se conectar mais com você. Se você não conhece as coisas que você gosta, se você não sabe como tomar decisões, se você está perdido,
Comece a questionar quanto tempo você tem ficado com ele no jardim. E por isso ele também vai falar quanto tempo você tem ficado com você, sonhando os seus sonhos, entendendo as suas dores. Para de fingir, para de fugir. E depois ele nos chama a sermos pacificadores, porque a palavra diz que bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Filhos de Deus. Essa é a feição maior de Jesus, ele chegou anunciando, né? Chegou anunciando, falando paz na terra aos homens, e quando ele foi embora, ele terminou dizendo: eu vos dou a minha paz, eu vos deixo a minha paz. Quantas vezes ele fala, é uma paz que excede todo entendimento. Por que que ele precisa dizer isso? Porque não é uma paz sobre as circunstâncias estarem tudo bem. Não é uma paz sobre ausência de conflitos, ausência de problemas, o marasmo da hora que parou a tempestade. Ah, aí ele parou a tempestade e estabeleceu a paz. Não, não, a paz já existia. A paz era a presença dele, mesmo na tempestade. Por isso a canção que a gente cantou diz: e se eu passar pelo vale, eu ainda vou ter conforto no seu amor. Mesmo no vale, não está falando não vai ter vale. Tem um monte de gente falando eu não tenho paz porque as circunstâncias estão turbulentas. Não, é sobre exceder o entendimento, é sobre passar pelas circunstâncias. Notícias boas, notícias ruins, doenças, ganhos, perdas, mas o seu coração vai estar num lugar guardado onde você sabe com quem você conta. Onde você sabe com quem você se encontra, quem cuida das coisas, e aí você vai poder andar segundo esses passos. E quando a gente foi convidado, então, a sermos bem-aventurados, felizes, porque a gente está levando a paz, essa é a nossa maior pergunta, é isso que a gente deve se perguntar. Eu estou levando a paz por onde eu passo? E a paz não é botar panos quentes, não. A paz é essa feição de Deus, de você poder estar conectado inteiro, de você ter consciência e poder consertar as coisas. A gente tem levado a paz, falando sobre o quão inteiro a gente pode ser. Eu lembro que uma vez um paciente me disse, Fernanda, acho que o que eu mais ganhei em todo esse processo foi perceber, porque eu sempre falo isso para as pessoas, olhe para as feridas e não para os defeitos. Olhe para as feridas e não para os defeitos, porque aí a gente sai da árvore do julgamento e a gente vai para a árvore da cura. A gente vai para a árvore do estender a mão, da compaixão. Quando eu saio ali do julgamento, do defeito, eu posso ir para esse outro lugar. Esse é um dos grandes segredos da gente poder continuar em paz. Mesmo quando o outro está lá, exaltado, falando coisas ruins de você, talvez se você puder enxergar qual é a ferida dele. Olha para as pessoas que mais te machucaram e talvez te tiraram a paz. Dê um passo além e olhe para as feridas dele. Feridas na boca, feridas nos olhos, feridas no coração, feridas na segurança, feridas na autoestima. Eu não estou querendo justificá-los e dizer que eles estão certos, porque aqui a moeda não é do certo e do errado. Aqui talvez seja a moeda da necessidade. Eles têm mais necessidade ainda. Mais necessidade de Deus, mais necessidade de amor, ainda mais. Então, quem é um pacificador é aquele que pode olhar para além dos defeitos. É aquele que pode apontar para o que nós podemos fazer, para os consertos. É aquele que pode estar em oração. Preste atenção nas suas palavras, tem sido para apontar defeitos. E às vezes nem é tão intencional assim, mas a gente foi tão acostumado com a tal da fofoca, que a gente esqueceu que o Salomão falou, ó, você está abrindo uma represa. Quantos comentários você tem feito? Começa a se perguntar se esse comentário vai edificar alguém. Se não for, silencie. Esse comentário vai edificar? Não, então silencie. Outra forma da gente ser esse pacificador é perdoando, semeando perdão.
E outra forma da gente fazer isso é a gente poder pegar conflitos, momentos de conflitos, situações de conflitos, e a gente ajudar a olhar além. Entender qual a necessidade que as pessoas portam. Como a gente pode olhar, porque eu sempre falo isso, a gente tem que levar as pessoas a sério, mas não ao pé da letra, porque a gente tem uma dificuldade imensa, porque estamos tão afastados de nós que a gente não consegue entender o que está acontecendo dentro de nós. E aí a gente começa a falar, quantas coisas você fala para a pessoa que você nem queria falar aquilo. Você tá lá falando, mas você chegou atrasado, isso e aquilo, quando você queria falar assim, poxa, eu tava com saudade. Eu me senti insegura quando eu te liguei, você não atendeu. Mas não, a gente já começa julgando, já fecha a cara. Quantas vezes a gente faz isso? Olha o que Romanos diz, assim pois, sigamos as coisas que servem para a paz e as que contribuem para a edificação mútua. O que você tem falado tem edificado seu filho, seu marido, seu colega de trabalho, tem edificado você. Se as suas palavras fossem comidas, elas estariam nutrindo ou envenenando alguém. A Fernanda depende, por isso que nós precisamos do Espírito. Antes da gente falar, peça. Teve uma vez que eu e minha irmã, a gente discordou de uma ação, de uma decisão que a gente precisava tomar, e a gente estava no momento, assim, véspera de ter que tomar uma atitude, e eu achava uma coisa, ela achava outra. E aí começou um conflito. Eu estava insegura no meu coração, ela insegura no coração dela. A gente queria o melhor, tinha uma terceira pessoa que ia depender daquela decisão, mas nós. E aí, a hora que você começa a viver aquilo, o conflito vai aumentando. Eu lembro que ela falou para mim: sai daqui, sai do meu quarto. E eu saí, e eu falei: e agora? E não é sobre pôr panos quentes e falar: ah, tá bom, faz o que você quer então. Isso não é paz. Isso não é paz. E eu lembro que eu fui pro meu quarto de guerra. Comecei a falar, Deus, você vai ter que falar, você dá um jeito. Você dá um jeito. Eu preciso que você faça esse movimento, assim como Esther. Mas eu não fiquei no meu quarto de guerra a noite toda, não. Eu entreguei para ele. Eu pedi, eu supliquei. E aí eu fui falar com ela de novo. E quando eu entrei no quarto dela de novo, que o irmão tem dessas, né? Ele fala para você sair, mas depois esse é o lugar onde você volta. E eu cheguei lá, e ela estava no telefone com uma pessoa que estava falando exatamente o que eu tinha trazido para ela. De uma forma, claro, muito maior, muito melhor, dando um conforto para o coração dela. Era uma terceira opinião que pôde dar um descanso de que a gente estava indo para o caminho certo. Era o próprio Deus usando de um servo dele para poder descansar o coração dela. Eu não estou dizendo isso para dizer que eu estava no caminho certo, que eu sabia a resposta. Não é sobre isso. Eu estou contando isso para dizer, porque muitas vezes foi o contrário. Eu louvo a Deus por isso, porque é Ele que está pensando, é Ele que está decidindo. Podia ser o contrário, e a pessoa falar no celular exatamente o contrário do que eu pensava e eu ter que ceder, e o meu coração ficar em paz. O que interessa de que a resposta era de Deus é porque nós duas ficamos com o coração em paz, não porque um ganhou. Sai do cabo de guerra. Paz é toda essa harmonia sua com Deus, com você e com o outro. Há momentos que você não vai saber o que fazer ou como se posicionar. Peça ajuda ao Espírito Santo, para de carregar sozinho. E saiba que a paz não é não ter alteração nas circunstâncias. A paz não é um estado de tranquilidade externa. A paz é um estado de confiança, de fé, tamanha interna que o nosso coração descansa. Pode anotar isso. A paz não é um estado externo de tranquilidade, de não estar acontecendo nada. A paz é um estado de fé tamanha, de confiança,
de alinhamento do nosso coração com Deus, com a gente, com o outro, que a gente então pode descansar apesar das circunstâncias, apesar das circunstâncias, que a gente possa semear mais isso dentro de nós. Em Provérbios diz que o homem bondoso faz bem a si mesmo, e o homem cruel, ele se fere. Quando a gente está falando palavras cruéis, quando você acha que você está ganhando uma briga, você está se ferindo. Quando você está plantando bondade, quando você está plantando conexão, quando você não está julgando o outro. Presta atenção se você está se alimentando do fruto do bem e do mal. Porque Jesus veio exatamente para nos religar a Deus. Por isso ele repetiu tantas vezes sobre eu trouxe a paz. Eu dou a minha paz, eu peço a paz, eu deixo a paz que excede todo entendimento. Ele está falando isso o tempo inteiro, por quê? Porque agora estamos conectados de novo. E agora podemos usufruir o melhor de nós. Agora ele traz consciência de novo para nós, abertura de olhos, e o próprio Espírito começa a se manifestar em nós, para que a gente possa levar um novo olhar e uma nova proposta de vida. Obrigada por isso, Deus. Obrigada porque você nos convida a sermos semeadores teus. Obrigada porque você nos convida, nos puxa a orelha, mas também nos chama para algo que talvez a gente usufrua tão pouco, que é o alinhamento com o teu coração. Para que a gente possa ser pessoas mais inteiras, mesmo na tristeza, mesmo na dor, pessoas mais inteiras. Para que a gente também acolha o irmão inteiro e ajude também a ele a dar passos em direção a você, passos de salvação, de cura. Faz-nos assim, Senhor. Cura nossa boca de toda palavra que vem condenar, cura nossa boca de todo julgamento que a gente acha que está corrigindo para o bem alguém, mas a gente esquece da presença do Espírito. Senhor, cuida do nosso olhar, que nós possamos olhar feridas e não defeitos, que nós possamos levar perdão. Cura, Senhor, cura. Cura, ajuda-nos a perdoar pessoas que nós temos remoído dores, mágoas e tem nos feito pessoas mais fechadas, mais ariscas, mais enraivecidas. Cura, Senhor, de toda culpa que a gente carrega, que tem feito a gente se esconder da gente e de você. Nós precisamos, Senhor, da tua unção. Nós queremos estar imersos em você, para que nós sejamos pessoas plenas, inteiras, e que nós possamos levar isso por onde a gente passar. Que nós sejamos pacificadores, e por isso reconhecidos como filhos teus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Todas as vezes a gente tem um propósito para viver, vocês vão viver nós vamos viver essas reflexões através dos nossos grupos de WhatsApp, pelo Projeto Girassol. Se você ainda não está no Projeto Girassol, escreva no Instagram, que aí você vai entrar, você vai pegar o contato de quem é o embaixador da sua cidade, para que você também possa refletir sobre isso e se melhorar. Mas essa semana a nossa tarefa é ser um pacificador, se conectar com o coração de Deus, estar mais inteiro, presente para aquilo que está acontecendo dentro de você e cuidar das suas palavras. Paz não é aquele que finge que não tem conflito, mas é aquele que constrói pontes, que você constrói pontes através das suas palavras, das suas ações, do seu comportamento. Que a gente faça isso juntas. Que a nossa intenção de oração seja por todas as guerras. Guerras familiares, guerras dentro de casas, guerras que têm destruído a autoestima, guerras que começam dentro de nós mesmos, guerras de crítica, de discórdia interna, e guerras entre países, guerras entre facções, que nós também sejamos intercessores da paz, da presença de Deus, livrando o mundo de toda essa desconexão com a obra de Deus para nós. Se Ele nos fez para sermos filhos da paz,
que a gente possa estar também em intercessão por isso. Obrigada por você continuar aqui, tá firme, tá frutificando. É isso que Deus quer de cada um de nós. Fiquemos e levemos a paz.